Hoje eu ferrei tudo ao criar um foguete que chamou a equipe de desarme de bombas. Então, tudo começou ontem. Eu tinha saído do trabalho mais cedo porque me sentia mal e não queria trabalhar com um resfriado. Eu não sabia o que fazer com todo esse tempo livre que me foi concedido, então pensei, ei, vamos fazer um foguete. Eu tinha visto o vídeo do King of Random sobre como fazer um motor de foguete com canos de PVC e ingredientes domésticos, então decidi tentar. Peguei tudo o que precisava e fui para o parque, um local amplo, aberto e bem ventilado. Primeiro erro, eu deveria usar canos de PVC de 3/4 polegadas. Usei de 1,5 polegadas. Segundo erro, Karen estava sentada no canto do parque, escondida da vista, você vai ver como ela se envolve nisso. Então, meu amigo e eu passamos cerca de 1 hora construindo esse aborto falido de foguete, colocando muito mais combustível do que o necessário e compactando muito apertado. Chega a hora em que esse caramal está pronto para voar e começamos a tomar precauções, avisamos a todos na área e até reunimos uma pequena multidão para assistir ao lançamento do foguete. No entanto, perdemos completamente Karen, pois ela estava escondida em seu carro no extremo oposto. Acendemos a maldita coisa e, em vez de voar, só soltou fumaça. Muita fumaça. Tanta fumaça que parecia que havia um incêndio florestal. Não consigo descrever em palavras quanto fumaça esse foguete de 30 centímetros estava produzindo. Logo percebemos que era um fracasso e o deixamos queimar todo o combustível. Azar nosso, um grupo de crianças de atletismo saiu do bosque para correr, na pista onde o foguete estava parado, e eles simplesmente pararam e ficaram olhando, claramente preocupados. Percebemos nosso erro e tentamos apagar, mas simplesmente não parava. Por fim, um jovem da nossa multidão o jogou em um campo próximo e eventualmente ele se apagou. Tentamos limpar a bagunça, mas nada cooperava. O foguete tinha feito um buraco no pavimento e havia plástico derretido por toda parte. Pegamos o que pudemos e saímos, esperando que fosse o fim disso, infelizmente não foi. Então, meu amigo e eu estávamos sentados no McDonald's discutindo a situação, quando uma grande unidade policial preta passou por nós. Não foi tão suspeito, mas elas não são comuns na nossa região, e essa tinha placas de metal em toda parte. Brincamos dizendo que era a equipe de explosivos e acabamos esquecendo do assunto. Avançando para a manhã seguinte, recebo uma ligação do meu irmão dizendo que alguém tinha colocado uma bomba de tubo em nosso parque. Eles tinham fotos dos nossos carros e havia uma busca estadual em andamento. Aparentemente, Karen ficou muito irritada e fez uma postagem no Facebook sobre o incidente, afirmando que 2 homens foram vistos colocando um dispositivo incendiário no parque local. Imediatamente, corri para a delegacia local para esclarecer as coisas. Eles chamaram a equipe de explosivos para verificar se parecia mais uma bomba ou um foguete, e aproveitamos o tempo para explicar o que tínhamos feito. Eles foram muito compreensivos, e eventualmente, tudo se acalmou. Tudo que veio disso foi uma multa por perturbação da paz e um aviso para não fazer foguetes malditos em parques públicos. Hoje eu ferrei tudo ao contar ao meu pai sobre o meme da Karen. Minha família adora compartilhar demais. Essa falta de filtro às vezes tem a tendência de colocar as pessoas em apuros porque nem todas as informações são fornecidas, mesmo quando são destinadas inofensivamente. Meus pais são um pouco mais velhos, no auge da idade do ok, boomer. Outro dia, eu estava conversando com meu pai ao telefone porque o jantar de aniversário dele seria daqui a alguns dias. Perguntei como estava minha mãe e ele começou a contar uma história de como minha mãe e minha tia, Karen, estavam na loja e o caixa cometeu um erro. Minha tia começou a reclamar com o caixa e pediu para falar com o gerente. Minha mãe ficou mortificada e tentou acalmá-la, mas ela não estava aceitando. Eu então disse ao meu pai, isso é tão coisa de Karen. Ele continuou dizendo, sim, sua tia faz muito isso. Eu disse a ele, a parte engraçada é que o meme da Karen é uma coisa real. É quando uma mulher com muitos privilégios, geralmente branca, fica brava com o menor erro e pede para falar com o gerente. Meu pai achou isso hilário e eu expliquei mais detalhes. Enviei alguns links para sites explicando o meme online. Ele achou tudo isso muito engraçado e até mesmo minha tia tem o corte de cabelo da Karen. Isso levou a pesquisar ainda mais imagens de Karens na internet e nos próximos dias ele me enviou memes aleatórios dizendo, sua tia fez isso na semana passada ou acho que este é sobre sua tia. Isso nos leva ao jantar de aniversário dele com a família estendida.
O jantar de aniversário do meu pai está indo bem. Todos estão se divertindo, boa comida, bebidas, etc. De repente, minha tia, sentada algumas cadeiras de distância de mim, se inclina para a frente e grita em voz alta pela mesa: "Ei, meu nome, qual é essa história de fazer um meme sobre mim?" Eu respondo: "Hein?" Ela então me diz que meu pai enviou todos esses memes sobre coisas que ela fez. Ele não deu a ela o contexto de que é um meme genérico da internet e do que se trata. Agora, minha tia pensa que eu criei todos esses memes sobre eventos reais dela. Neste ponto, toda a família pensa que eu criei esse meme na internet sobre as façanhas da minha tia em público. Começa uma discussão sobre como isso foi muito rude da minha parte. Ela está agindo como uma Karen e começa a me repreender. Enquanto isso, estou olhando para o meu pai tipo: "O que diabos, me ajude aqui." Finalmente, meu pai intervém para dizer que isso é apenas uma coisa aleatória e viral da internet e que eu não criei esses memes sobre as costas dela. Mesmo depois de explicar, ela está um pouco irritada. É evidente que ela está envergonhada por ser tão parecida com uma Karen e não conseguiu distinguir entre as histórias online e suas próprias experiências. Hoje eu ferrei tudo ao comprar um laptop que só funciona com mulheres, ou homens que tenham tomado um banho antes de usá-lo. A história começou há cerca de 4 semanas, quando decidimos comprar um novo laptop para minha esposa. Encontrei um em um mercado muito popular, um modelo Dell 7437 com 16 GB de RAM, que deveria custar mais de 600 libras esterlinas ou $700. No entanto, ele estava sendo vendido por apenas 150 libras esterlinas em perfeitas condições, com a garantia tendo expirado apenas uma semana atrás, mas estava anunciado como um laptop problemático. Com base na minha experiência com hardware, pensei que, não importa qual fosse o problema, eu conseguiria consertá-lo. Afinal, sempre gostei de desafios ao encontrar problemas em computadores, então achei que seria fácil. Perguntei à vendedora se havia algo de errado com o laptop e ela me disse que o marido dela não conseguia usá-lo, pois ele sempre desligava sozinho quando ele o usava. Ela nunca teve esse problema, e a Dell disse que não havia nada de errado com o laptop, só não gostava de funcionar para o marido dela, isso era tudo. Achei que nunca havia ouvido uma explicação mais estúpida para vender um laptop, mas enfim, comprei-o. Levei o laptop para casa, liguei-o, comecei a instalar o novo Windows 11, 1 minuto depois, o laptop entrou em modo de suspensão. Pensei: ok, isso pode acontecer, então não se preocupe com isso. Continuei a instalação e, 5 minutos depois, novamente em modo de suspensão. Comecei a ficar preocupado e ao mesmo tempo comecei a pensar no que poderia ser. Com todas as atualizações, demorei cerca de 4 horas para terminar a instalação do Windows 11, pois o laptop entrou em suspensão cerca de 20 vezes. E então a minha jornada começou. Fui tomar um banho e, quando voltei para baixo para concluir o ajuste do sistema para minha esposa, o laptop funcionou como deveria. Terminei tudo e entreguei o laptop para minha esposa. Tudo correu bem até a sexta-feira à noite, 21 de julho de 2023. Eu sentei para usá-lo para fazer algum trabalho em um site de caridade. O laptop entrou em suspensão imediatamente. Fiquei tipo: o quê? Queria terminar o trabalho, mas ele continuava entrando em suspensão a cada 2 minutos. Perguntei à minha esposa se isso também aconteceu com ela, e ela disse que não. Então a fiz sentar e trabalhar nele, e nada aconteceu. O laptop funcionou perfeitamente, sem nenhum problema. Então eu fui lá, 30 segundos depois o laptop entrou em suspensão. Imaginem a minha cara. Eu pensei que esse laptop era totalmente preconceituoso. Fiquei muito confuso, subi as escadas, tomei outro banho, voltei lá embaixo, e o laptop voltou a funcionar. Não sou religioso, não sou um crente, não acredito em fantasmas ou na Terra plana, amo matemática, física, então você pode imaginar o quanto eu estava confuso. De qualquer forma, terminei o trabalho sem nenhum problema. Na manhã seguinte, desci as escadas para ver o adorável laptop com uma alma. Adivinhem? Entrou em suspensão assim que me aproximei dele. Parecia que, sempre que eu passava a mão perto da tecla Shift, ele entrava em suspensão. Eu atualizei os drivers, excluí o driver genérico do teclado, instalei um específico, mudei as configurações de energia, nada funcionou. Tentei a mesma coisa. Sabe de uma coisa?
Fiquei tão confuso que à noite fui tomar outro banho só para agradar o laptop da minha esposa. Não riam. Voltei lá embaixo e funcionou. Parecia que aquilo não poderia ser uma coincidência. Mais confusão. Acordei esta manhã, ignorei os pássaros cantando lá fora, nem mesmo alimentei minha aranha. Então ele estava me olhando muito irritado o dia todo hoje. Tudo que fiz foi correr para baixo, ligar o maldito laptop. Então, ó cara. Ele entrou em suspensão em 1 minuto. Eu estava olhando para a tela preta e vi meu rosto nela, enquanto toda a minha confiança e anos de experiência lentamente deixavam meu cérebro através de meus olhos nublados junto com minha alma. Isso não pode ser. Isso é impossível. Então o que um homem pode fazer? Fui tomar um banho matinal. Juro, não riam. Especialmente porque quando voltei, o laptop funcionou. Parei de trabalhar nesse problema e desisti. Também comecei a procurar na eBay por uma Bíblia e me juntei aos terraplanistas no Facebook. Estou brincando, mas provavelmente nunca estive tão próximo deles antes. Não mexi mais com esse demônio hoje e fui dormir às 21 horas. Então, de repente, acordei 2 horas depois, logo antes de escrever este post, e uma pequena lâmpada acendeu em minha cabeça. Quando tomo banho, sempre tiro minhas pulseiras, e minha pulseira tem um pequeno imã nela. Mas eu a coloco de volta todas as manhãs. Fui até lá sem minhas pulseiras e o laptop funcionou como deveria. Corri de volta, coloquei as pulseiras de novo, tentei novamente, e o laptop começou a entrar em modo de suspensão novamente. Aí está. Quase comecei a adorar um laptop. E aí está a resposta. Física. Essa ingrata máquina pensa que estou fechando a tampa quando o ímã se aproxima do sensor.